Um novo relatório do governo americano traz à tona instruções para que a marinha do país se prepare para uma guerra com o Partido Comunista Chinês até 2027. E essa semana, ainda após a reunião da ONU que está acontecendo nos Estados Unidos, Brasil e China estão se organizando para realizar uma conferência onde eles irão apresentar a sua proposta de paz para a guerra na Ucrânia. Durante essa conferência, eles planejam reunir vários países, que, de acordo com a Folha de São Paulo, serão países do chamado Sul Global. Seja bem-vindo ao China em Foco, eu sou Emanuele Coure. Se você já acompanha nosso conteúdo aqui, mas ainda não é inscrito no canal, lembre-se de se inscrever. Assim você garante que sempre receberá as nossas notificações e se manterá sempre bem informado. Um novo relatório divulgado pela Marinha dos Estados Unidos pontua estratégias para que a Marinha americana se desenvolva nos próximos anos para ser capaz de derrotar o Partido Comunista Chinês em uma guerra em 2027. Isso acontece diante do cenário cada vez mais intenso que a gente tem visto no Indo-Pacífico, com o Partido Comunista Chinês aumentando a sua agressão na região. E esse é um dos pontos trazidos no relatório, que o governo americano deveria estar preparado para atuar numa guerra contra o Partido Comunista Chinês na região do Indo-Pacífico. Um dos pontos destacados por eles seria a invasão do Partido Comunista Chinês a Taiwan, e justamente por isso a data de 2027, porque 2027 é a data que tem sido projetada como o ano em que o Partido Comunista Chinês irá invadir a ilha. Essa data é de acordo com vários especialistas, altos funcionários do governo americano e de acordo até mesmo com o próprio líder do Partido Comunista Chinês, Xi Jinping, porque essa é a data que ele estabeleceu como limite para que o seu exército esteja pronto para invadir Taiwan. Só relembrando o que a gente tem trazido até aqui no canal, como o regime chinês tem aumentado cada vez mais a sua agressão contra Taiwan, aumentando inclusive os exercícios militares em volta da ilha. Outra questão também interessante é como eles têm aumentado essa agressão por outros meios, por exemplo, colocando espiões dentro da ilha e até mesmo realizando ataques cibernéticos. Outra questão que eles destacam aqui no relatório é que como o regime chinês tem organizado as suas forças conjuntas para se preparar para atuar de forma integrada, especificamente visando derrotar as forças conjuntas dos Estados Unidos. Por isso a ênfase de que a Marinha dos Estados Unidos deve se preparar cada vez mais e estar pronta em 2027 para este conflito. Uma questão bem importante é que nos últimos anos o Partido Comunista Chinês tem focado muito em desenvolver a sua marinha, o que é algo essencial para esse ataque a Taiwan. No entanto, os Estados Unidos, eles estão atrás do regime chinês, e essa preocupação já tem sido levantada nos últimos tempos, inclusive pelo próprio Congresso americano. Em junho deste ano, eles chegaram a publicar um relatório dizendo que se hoje acontecesse uma guerra da China com os Estados Unidos, haveria uma probabilidade bem grande dos Estados Unidos perderem essa guerra, principalmente se ela acontecesse no Indo-Pacífico. Uma das questões que eles trazem à tona é que, claro, como é uma área próxima da China, seria muito mais fácil para eles integrarem várias de suas forças, não somente as suas forças navais, mas também as suas forças terrestres, para prestarem algum tipo de apoio na região. E bom, o Partido Comunista Chinês, segundo este próprio relatório, eles têm desenvolvido principalmente as suas forças nucleares, os seus destroyers e os seus portas-aviões. Então, a Marinha dos Estados Unidos precisaria correr para alcançar o Partido Comunista Chinês e ter certeza de que iria derrotar a China se houvesse realmente uma guerra na região. E outra questão interessante é como os especialistas têm trazido à tona essa questão do preparo do regime chinês, preparo cada vez mais forte para um combate com os Estados Unidos. Por exemplo, recentemente eles atualizaram uma lei de 2001, onde eles colocam agora que será obrigatório o treinamento militar em universidades e também escolas de ensino médio. O nome dessa lei é Lei de Educação para a Defesa Nacional. Então, o Exército de Libertação Popular, que é as Forças Armadas do próprio Partido Comunista Chinês, eles irão atuar dentro das escolas e das universidades, promovendo esse treinamento militar, e não só isso, mas também propagando a ideologia socialista dentro dessas instituições, para que os valores dessas pessoas que receberão esses treinamentos militares, eles estejam alinhados com o governo, e assim eles estejam mais dispostos a defender o Partido Comunista Chinês em um possível conflito.
Agora, falando sobre Brasil, após essa conferência que está acontecendo da ONU ali nos Estados Unidos, Brasil e China estão se organizando para realizar uma reunião nesta sexta-feira. O intuito dessa reunião é apresentar aquela proposta de paz que foi feita conjuntamente pelos dois países com uma resolução de paz para a guerra na Ucrânia. Essa resolução conjunta foi feita em maio deste ano e tem sido rechaçada por vários países ocidentais, inclusive a Ucrânia. E agora, de acordo com uma reportagem da Folha de São Paulo, eles irão convidar 19 outros países, excluindo China e Rússia, para participar dessa reunião. Só que o que eles pontuam é que esses países que serão convidados, eles serão convidados para apoiar essa proposta de paz. E esses países, todos eles, são do chamado Sul Global. Interessante nós destacarmos aqui que o Sul Global ele se refere aos países que estão em desenvolvimento ainda. No entanto, esse termo não é um termo oficial, é um termo utilizado unicamente por esses países, principalmente por China e Rússia, e principalmente quando eles vão se referir à estruturação de um novo bloco de poder para se opor ao bloco de poder tradicional que geralmente é liderado pelos Estados Unidos. Bom, de acordo com a Folha de São Paulo, entre esses países que serão convidados para esta reunião, os principais deles que estariam envolvidos diretamente nessa negociação de paz estariam África do Sul, Arábia Saudita, Egito e Indonésia. Até vale a pena a gente fazer um destaque aqui para essa primeira lista de países, porque tirando a Indonésia, todos os outros países são membros do BRICS, se não os países originais, como por exemplo a África do Sul, os países que entraram em janeiro deste ano, que é o caso da Arábia Saudita e do Egito. E agora a lista dos outros países que também serão convidados são Emirados Árabes Unidos, Tailândia, Vietnã, Etiópia, Zâmbia, Nigéria, Senegal, Bolívia, Colômbia, México, Argélia, Cazaquistão, Malásia, Quênia e Azerbaijão. Agora, destacar aqui também é interessante que vários desses países são os países que entraram no BRICS no começo deste ano e outros também são países que já demonstraram interesse para entrar no bloco. Só relembrando aqui que o BRICS é um país composto por Brasil, China, Rússia, África do Sul e Índia, e nós tivemos os 5 países que entraram também no bloco no início deste ano. Bom, só relembrando antes da gente seguir, qual foi a proposta do acordo de paz que foi elaborado por China e Rússia em maio deste ano? Ele continha 6 pontos principais, e entre eles a gente tinha a proposta para a desescalada da situação da guerra. Outra questão seria uma convocação para uma conferência internacional de paz que seria reconhecida pelos dois países, Ucrânia e Rússia. Outra questão que eles destacam seria a não utilização de armas de destruição em massa e também a rejeição da divisão do mundo em grupos políticos ou econômicos isolados. Bom, eu quero destacar aqui esse último tópico que eles trazem à tona sobre a questão da rejeição da divisão do mundo em grupos políticos ou econômicos. Isso é bem curioso, dado que agora eles estão organizando uma reunião nos Estados Unidos e os países que estão sendo convidados para participar dessa reunião e apoiar essa proposta de paz são justamente os países que pertencem ao bloco que está sendo agora criado pela China nos últimos anos. Outra questão que também tem sido apontada pelos especialistas seria que, de acordo com essa resolução, as terras que já foram invadidas pela Rússia, elas não seriam devolvidas para a Ucrânia. Outra questão também que eles trazem à tona é que como seria uma reunião entre dois países, onde um deles seria o invasor e o outro seria o invadido? Como se conseguiria chegar a algum tipo de resolução de paz realmente de acordo com esses pontos trazidos por China e Brasil? Bom, e Zelensky, o presidente ucraniano, também se declarou recentemente sobre isso. Em uma das ocasiões, ele disse que a proposta de China e Brasil seria destrutiva e acusou o Brasil de estar apoiando a Rússia durante este conflito. E recentemente ele também disse que não acredita que esse seja um plano concreto, porque ele disse que vários dos pontos não são propostas de ações concretas. Então tudo isso deixaria uma brecha para vários tipos de interpretação e para que houvesse algum tipo de plano escondido. Recentemente também a gente teve a ligação do presidente brasileiro Lula da Silva para Vladimir Putin, onde, de acordo com o Palácio do Planalto, eles teriam discutido as questões desse acordo de resolução para a paz na Ucrânia. Bom, isso é tudo por hoje no China em Foco.
E se você quiser entender um pouco mais sobre essa relação dos Estados Unidos e da China e desse possível conflito futuro, eu quero convidar vocês hoje para assistir um primeiro episódio gratuito que nós temos de um documentário chamado A Guerra Final. A Guerra Final é um documentário do Epoch Times, onde nós pontuamos essa questão da relação entre Estados Unidos e China. Eu vou deixar o link disponível para vocês aqui na descrição do vídeo, caso queiram conferir. Bom, muito obrigada por assistir e eu vejo vocês numa próxima.